Paz, irmãos, Deus abençoe você. Vamos lá para a nossa última aula da Escola de Transferência. E é justamente nessa aula que nós vamos falar um pouquinho sobre as ordenanças. Quando nós lemos a Bíblia, de modo popular, poderíamos dizer que ela seria um manual de conduta de vida. Mas não é somente isso. A Bíblia é um livro científico, a Bíblia também é um livro espiritual. A Bíblia fala de diversos temas que envolvem tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. Porém, a Bíblia também tem ordenanças. Por exemplo, o amor. O amor não é apenas um sentimento. O amor não é apenas algo do nosso intuitivo, de dentro de nós. Não é algo da nossa subjetividade. O amor, ele é muito mais do que tudo isso. O amor é um mandamento. O amor, ele não é apenas um sentimento. Ele é um mandamento. Ele é uma ordenança. E nós, como cristãos, como discípulos de Cristo, nós temos outras ordenanças que nós, como Igreja Batista da Lagoinha São Miguel, nós seguimos. Por exemplo, o batismo. O batismo, ele é uma ordenança. Ide por todo mundo, ide pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando nós falamos de ordenanças, falamos do batismo. O batismo é um dos pontos da ordenança. E por que nos batizamos? Nos batizamos como um sinal de testemunho. É um testemunho que eu estou dando de modo público acerca da minha fé. E para que eu possa ser batizado, ou seja, morrer para o velho homem, morrer para os velhos paradigmas, morrer para a velha conduta, para que eu possa morrer para esse homem e ressuscitar como uma nova criatura, como um novo homem, tudo se fez novo, então eu preciso de fato acreditar plenamente, acreditar veementemente, eu preciso de fato acreditar em Deus, acreditar que Ele tem a condição de me transformar, que Ele pode me mudar. Então, primeiro, eu preciso acreditar. E além do batismo, nós temos a ceia. A ceia também é uma ordenança. Fazer isso em memória de mim, disse Jesus. Por que Jesus falou para nós fazermos em memória dele? Porque, de fato, nós, seres humanos, temos um grande problema. Nós nos esquecemos. Quando olhamos para o Velho Testamento, nós vamos ver que Moisés, ele também pede para que nós amarremos lá um cordão, um laço, uma tiara, para não se esquecer dos mandamentos divinos. Tá? Lembra que antigamente, se você conversar aí talvez com seu pai, com seu avô, com as pessoas um pouco mais avançadas em idade, elas vão falar que antigamente se amarrava ali, né, uma fitinha no dedo para não se esquecer de determinadas coisas. Outras pessoas colocavam um lembrete onde? Na geladeira, para não esquecer de determinadas coisas, justamente pelo fato de abrirmos e fecharmos a geladeira constantemente. Então, quando Jesus diz, vocês vão fazer este ato em memória de mim. Então Jesus está falando justamente da nossa fragilidade, daquilo que podemos esquecer. Podemos esquecer que Jesus é bom, podemos esquecer que Ele é Deus, podemos esquecer que Ele é Messias, podemos esquecer que Ele encarnou, podemos esquecer que Ele ressuscitou, podemos esquecer que Ele morreu. Nós podemos nos esquecer dessas coisas. Poderíamos dizer que tudo aquilo que envolve a nossa vida cotidiana vai minando este lado espiritual da nossa vida, essas ordenanças. Então, fazei em memória de mim. Fazemos para não nos esquecermos, fazemos porque é um fato, fazemos porque é uma ordenança, fazemos com o intuito de festejar. Jesus veio, Jesus cumpriu as profecias, Jesus encarnou, Jesus morreu a nossa morte para que tivéssemos a sua vida, Jesus viveu a nossa vida para que tivéssemos a sua vida, Jesus, ele teve coroa de espinho para que tivéssemos coroa de glória, Jesus nasceu numa manjedoura, viveu de modo simples para que tivéssemos galardão, a coroa da vida, a coroa de esperança, num lugar que Ele preparou para a gente que foge da nossa compreensão. Então Ele veio, o ato da ceia é para festejar essa morte, mas também essa ressurreição, festejar que Ele nos livrou da ira vindoura, festejar que Ele nos livrou do lago de fogo e enxofre. É para isso que serve a ceia. Todas as vezes que pegamos o cálice, todas as vezes que pegamos o pão
estamos comemorando a morte e a ressurreição de nosso Senhor até que Ele venha. E em outras palavras, estamos dizendo também que nós confiamos nesse sacrifício. Esse sacrifício tem poder, esse sacrifício ainda faz milagres. É nisso que nós confiamos. Então a ceia é outro elemento de ordenança. Além da ceia, do batismo, temos as ofertas. As ofertas que nós falamos não só da oferta do tempo, não só da oferta dos recursos materiais, não só da oferta como se fosse ali o nosso conhecimento, mas a oferta no que diz respeito às finanças. As finanças também são uma ordenança. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Para que nós como igreja, para que nós como comunidade cristã arrecadamos essas ofertas? Para justamente satisfazer a necessidade do pobre, do oprimido, daquele que não tem condição, daquele que está marginalizado, daquele que foi jogado à deriva, daquele que é esquecido, das comunidades de um modo geral que são jogadas ao esquecimento. É para isso que a igreja ela está ali, para poder auxiliar nessas questões sociais desse povo que foi esquecido, mas também é para poder se manter. Se há um obreiro que ele dedica-se 100% à obra, o dia inteiro, a noite inteira, 100% à obra, aquela obra como se fosse o trabalho dele secular, nós vamos ver então que ele também merece receber o seu salário. Jesus disse que o trabalhador, ele é digno do seu salário. Quando Jesus envia os discípulos e depois quando eles voltam, Jesus pergunta para eles: faltou alguma coisa para vocês? Faltou comida? Faltou recurso financeiro? Faltou? Não, porque o povo doava. Então quando nós recebemos essas doações ou doamos, o intuito é esse, é nós satisfazermos e suprirmos a necessidade da igreja, mas também da comunidade, dos irmãos em fé. Então as ofertas, elas também são uma ordenança, mas temos ainda a questão da comunhão entre os irmãos. Comungar, cooperar, estar em comunidade é de extrema vitalidade. Poderíamos dizer que a igreja ela funciona como uma terapia. Então, confessai os vossos pecados uns aos outros. Está falando de comunhão. Na comunhão é onde Deus ele se manifesta. É no grupo, na comunhão que Deus ele faz ali os seus milagres. Tudo aquilo que é feito como promessa para mim como pessoa, não vem beneficiar somente a mim. A promessa destinada a uma pessoa é para poder abençoar o coletivo. A promessa dada a Abraão é para poder beneficiar o coletivo. A promessa dada a Israel é para beneficiar o coletivo. O Messias vai vir, mas quando ele vir, ele não vai abençoar só Israel, ele vai abençoar o mundo inteiro. As nações do mundo inteiro, de forma temporal, serão abençoadas. Então, quando falamos de comungar, falamos de relações. E nas relações há afetos. E nesses afetos há edificações, há correções, há conselhos, e é onde Deus se manifesta. Essas são as ordenanças que a igreja ela possui, que nós como comunidade Batista Lagoinha em São Miguel Paulista também possuímos, zelamos, e isso é um valor. Nós não abrimos mão desses 3 pilares da ordenança. Eu espero que você tenha absorvido esse conteúdo de transferência, esses vídeos, bem como a apostila, que Deus possa prosperar o seu caminho, e estamos juntos para poder trabalhar como igreja. Hashtag Tamo Junto. Um prazer te conhecer, um prazer trabalhar com você. É isso aí. Deus os abençoe.